Oi, meus queridos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos pegar os nossos materiais, vamos reservar um cantinho, tá bom? Para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje será de português, onde vamos estar falando sobre alguns assuntos, certo? Então, fiquem bastante atentos. Quando você pega o nosso livro de português, eu vou estar compartilhando o slide. Na nossa aula de português de hoje, né, nós vamos estar falando sobre as classes gramaticais. Bom, justamente a nossa aula de hoje será de gramática. E as classes gramaticais estão se referindo na página 63 e a página 64, tá bom? Então, vamos lá. Todas as palavras de língua portuguesa podem ser agrupadas em 10 classes gramaticais: substantivos, artigos, preposição, conjunção, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, verbo e interjeição, que são substantivos, né? Tudo, seres e coisas, tem um nome. Substantivo é a palavra que indica o nome de pessoas, animais, coisas e lugares. O substantivo, ele pode ser comum ou próprio, coletivo, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato. Esses são alguns tipos de substantivo, tá certo? Vamos agora explicar para vocês o que é um substantivo comum. Substantivo comum é aquele que dá nome de forma geral a todos os seres da mesma espécie. Exemplos: cão, cachorrinho, tá certo? Esses são os substantivos comuns, né? Que é nome que se dá de forma geral, é um nome comum, tá? Ou de objeto, ou de um animal, são nomes comuns, tá? Aqui no exemplo eu coloquei de um animal. Eles são escritos com a letra minúscula e não, a não ser que venham no começo da frase, tá? Então, isso são substantivo comum. Geralmente, os substantivos comum, eles são escritos com as letras minúsculas, a não ser, como disse bem aqui, né, a observação, que esteja iniciando uma frase. Aí sim vai ser com letra maiúscula, mas se não, todos eles são escritos com letras minúsculas. Vamos agora para o substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? É aquele que dá nome de forma específica a um determinado ser de cada espécie. Exemplo: bingo, totó, rex, né? Geralmente, né, no substantivo próprio são nome de pessoas, lugares, lojas. Por quê? Porque é um nome específico, foi um nome que foi dado, tá certo? Então, por isso que são os substantivos próprios. Observação: ele sempre começa com a letra maiúscula. Todo substantivo próprio, ele inicia-se com a letra maiúscula, tá certo? Então, digamos assim, gato, por exemplo. Gato é um substantivo comum. Porém, eu coloco o nome do gato de Nina. Pronto, nome da gata. Então, o nome de uma gata. Nina. Nina vai ser com letra maiúscula.
Mas, tia Ligiane, não é o nome de um gato? Gato não é comum? Sim, gato é comum. Mas a partir do momento em que eu dou um nome, né? Se torna-se um nome específico, ele vai ser próprio, porque eu dou um nome para ele. Tá certo? Então, lembre-se bem disso. Nome substantivo próprio são nomes de pessoas, lugares, né? Lojas, por quê? Porque são nomes específicos. Por exemplo, o nome da nossa escola é Centro Educacional Trem da Alegria. Por que que as iniciais são com letras maiúsculas? Porque é o nome próprio, é o nome da nossa escola, tá certo? Então, por isso que é um substantivo próprio. Substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, indica um conjunto ou uma coleção de elementos da mesma espécie. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns, mas logo em seguida a gente vai ver outros no nosso livro de português, tá certo? No nosso livro de português, vem explicando também outros, tá? Tipos de substantivo coletivo. Então, vamos lá. Substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, indica um conjunto ou uma coleção de elementos da mesma espécie. Olha aqui o exemplo. Eu tenho arquipélago, que significa ilhas. Biblioteca, de livros. Bosque, de árvores. Caravana, de viajantes. Manada, de bois, de elefantes, de cavalos. Multidão, de pessoas. Esses aqui eu só coloquei alguns exemplos para vocês, para que vocês venham conhecer um pouco sobre esse substantivo coletivo, tá? E esse substantivo coletivo ele vai significar um conjunto, uma coleção de elementos, só que tudo da mesma espécie. Por que eu dizer assim, várias ilhas, arquipélago. Olha, ali tem várias pessoas viajando, caravana, né? Olha ali vários livros, biblioteca, tá? É só uma forma de eu colocar uma palavra que vai ter o mesmo sentido do coletivo, né? De um todo, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 64, coloquem lá para vocês verem. A gente vai ver o exemplo de de substantivos coletivos. Por exemplo, quinzena, né? Quinzena, o coletivo de quinzena é período de 15 dias, né? Trimestre é um período de 3 meses. Semana, né? É um período de 7 dias. E assim, gente, depois vocês podem estar vendo, né, esses exemplos desses coletivos, né? Para a compreensão de vocês, né, se tornar até melhor. Então, hoje na nossa aula, a gente conseguiu, né, ver alguns tipos de substantivos. Nós vimos, né, o substantivo comum, substantivo próprio e o substantivo coletivo, tá? Relembrando o que significa substantivo, né? É a palavra que indica o nome de pessoa, animais, lugares, certo? Então, nós conseguimos perceber vários tipos de substantivos. Mas hoje nós estudamos sobre esses tipos de substantivo, onde cada um vai ter a sua característica, tá bom? Então, a gente vai conseguir identificá-los, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos agora dar início à explicação da nossa atividade de hoje. Vamos lá? Peço que vocês coloquem lá na página 65. Na página 65, na primeira questão, tem assim: leia o texto e sublinhe
todos os substantivos próprios. Depois, copie-os em ordem alfabética. Então, vamos lá. Você vai ler o texto é infância, e vai sublinhar. O que é sublinhar? Você vai passar um traço em todos os substantivos próprios. Depois, você vai colocá-los em ordem alfabética. Lidiane, eu não lembro como é que se bota em ordem alfabética. Vamos lá, turminha. Como é? Eu vou pela ordem do meu alfabeto. O alfabeto ele começa com que letra? A. Então, eu vou ver se tem alguma palavra que começa com A. Não tem com B. Então, vai para a próxima, que é o C. E assim sucessivamente. Vamos aqui. Na segunda questão, tem assim. Leia as frases abaixo e escreva nos quadros os substantivos, separando os comuns dos próprios. Vamos lá, eu tenho assim, Márcio ganhou uma bicicleta. Desta frase, qual é o substantivo comum e qual é o substantivo próprio? Aí você vai colocar. Pernambuco tem lindas praias. Você vai colocar qual é o substantivo comum e qual é o substantivo próprio. A bandeira do Brasil é colorida. Aí você coloca qual é o substantivo comum e qual é o substantivo próprio. João e Tiago foram ao cinema. Aí você vai escrever qual é o substantivo comum e qual é o substantivo próprio. Terceira questão. Classifique os substantivos abaixo como próprio ou comum. Vestido é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? Jacaré, qual é o substantivo? Itália, livro, Daniel, passarinho, Lúcia, São Paulo, rede, galinha. Olha aí, bem simples, né? É básico, gente, é só vocês saberem identificar. Tem gente que ainda confunde, né? Próprio é o quê? Nome de pessoa, lugares, né? Lojas, nome de escola. Comum, nome de objetos, frutas, animais. Então, você observa a palavra. Conforme você observar a palavra, você vai identificando, né? Qual é o substantivo. Complete as frases abaixo com os substantivos próprios. Então, vocês vão completar com os substantivos. Comprou um lindo vestido, tá? Tem que ser um próprio. Aí você pode ficar colocando um nome de uma pessoa, por exemplo, né? É um estado de belas praias. Você pode colocar o nome de um estado. É muito extenso. O que é muito extenso? Lembrando que tem que colocar um substantivo próprio. O jogo do começou atrasado. O cantor vai se apresentar hoje no Maracanã, tá? Então, você vai colocar, tá? São respostas pessoais, da qual você vai usar substantivos próprios, tá bom, gente? Então, esses foram os assuntos da nossa aula de hoje, referindo sobre as classes gramaticais, é isso? Então, é importante saber a diferença, né, para utilizar, para na hora de fazer uma questão, né, responder, identificados. De início, nós vimos esses três tipos. Vamos lá relembrar quais foram os três tipos de
de substantivo que nós vimos hoje? O comum, o próprio e o coletivo, tá? Só que não só esses não, tem outros. Mas os outros a gente vai ver ao decorrer do nosso livro. A gente vai estar vendo outros tipos de classes gramaticais. Hoje vimos só sobre esse, tá bom? Mas nas outras aulas nós vamos estar vendo sobre os outros tipos de classes gramaticais. Tá bom, turminha? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Realizem as atividades, é sempre bom estar praticando e exercitando, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.